Por 872 dias, a cidade de Leningrado suportou um dos cercos mais horríveis da história da humanidade. Não foi conquistada, nem ocupada, apenas lentamente levada à fome. Famílias inteiras desabando de fome. As pessoas ferviam cintos de couro para fazer sopa. Corpos congelavam nas ruas e eram arrastados em trenós de crianças. Dentro de um instituto de pesquisa, cientistas morreram de fome cercados por toneladas de sementes comestíveis, recusando-se a comer por acreditarem que proteger o futuro era mais importante que salvar a si mesmos. Quase 1 milhão de civis morreriam durante o cerco. Mesmo assim, de alguma forma, a cidade nunca se rendeu. E hoje vamos entrar no cerco de Leningrado, desde a ordem assustadora de Adolf Hitler para deixar a população morrer de fome, até a estrada da vida congelada sobre um lago que se tornou a única salvação da cidade. De um diário de uma jovem que se tornou um dos documentos mais perturbadores da Segunda Guerra Mundial, a uma sinfonia tocada por músicos famintos sob bombardeios. Esta é uma história mórbida, mas importante sobre a humanidade em seu pior momento. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Meu nome é Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde exploro semanalmente histórias interessantes, fascinantes e controversas de toda a história. Sim, é isso que faço na tenda. Tento entender tudo o que aconteceu. A cada dia, mais história é feita e sempre há mais para ler. Mas hoje, temos uma ótima história. Só por hoje vou dizer, não preciso me preocupar com tudo o que já passou, porque hoje vamos olhar para uma das histórias mais mórbidas e sombrias, e na minha opinião, menos faladas da Segunda Guerra Mundial. Que eu acho, quero dizer, extremamente importante não só para o desenrolar da guerra, mas também especificamente para entender a psique russa, e quem são os russos de várias maneiras, e por que o papel deles na Segunda Guerra Mundial é tão importante para eles. Quero dizer, como dizem, a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela inteligência britânica, indústria americana e sangue soviético. Neste episódio você vai entender por que a última parte é tão importante. Antes de começar, quero agradecer a todos por acompanharem. Sou muito grato a vocês. Sim, você que está ouvindo ou assistindo, só de apoiar o programa já ajuda. Cada vez que clica, se inscreve ou comenta, contribui para manter tudo funcionando. Você mantém o fogo aceso no acampamento. Além disso, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cristos. Certo, amigo? Como vai, Cristos? Não temos tempo para conversar agora. Se você quiser falar com o Cristos, pode entrar na nossa sociedade secreta. Sim, isso é uma sociedade secreta. Aqui nos reunimos na floresta para conversar, não é o Bohemian Grove. No patreon.com/campgagnon, você acessa todos os episódios do podcast, incluindo os de religião, história e Camp Gagnon, todos sem anúncios. Então, se você está incomodado com os anúncios por mais ou menos o preço de uma xícara de café, você vai ter todos os episódios sem anúncios. E além disso, você vai participar de reuniões mensais no Zoom, onde a gente simplesmente troca uma ideia com o pessoal e conversa com todos os campistas. Você também terá acesso a episódios bônus exclusivos do círculo interno, não divulgados ao público. Agora, com tudo isso esclarecido, vamos direto para o cerco de Leningrado. Agora, para entender por que Leningrado era importante na época, precisamos entender o que ela representava. E não era apenas uma cidade soviética qualquer. Leningrado, hoje conhecida como São Petersburgo, foi a antiga capital do Império Russo. Pedro, o Grande, a construiu do zero no início dos anos 1700 como janela da Rússia para o Ocidente. Era a joia da coroa da civilização russa, o auge de tudo o que a cultura russa podia oferecer. O lar do Museu Hermitage, do Teatro Mariinsky, de universidades de classe mundial e de um legado cultural imenso que rivalizava com centros culturais como Paris e Viena. E em 1939, era responsável por 11% de toda a produção industrial soviética. O nome dela é interessante. Inicialmente foi São Petersburgo em homenagem a Pedro, o Grande. E então acharam que era um pouco alemão demais, então mudaram o nome para Petrogrado. E depois mudaram o nome para Leningrado, obviamente, em homenagem a Vladimir Lenin, nos anos 1920. E então, após a queda da União Soviética nos anos 90, acho que foi em 91 que devolveram o nome para São Petersburgo. Então já teve vários nomes diferentes, e agora conhecemos como São Petersburgo, mas na época de que estamos falando era apenas Leningrado. Para Hitler, esse lugar tinha outro significado. Foi o berço da Revolução Bolchevique, a cidade onde Lenin iniciou a revolta comunista em outubro de 1917. E na mente de Hitler, Leningrado não era apenas um alvo estratégico, era o berço ideológico de tudo o que ele desprezava. E tomá-la ou saqueá-la, basicamente destruir tudo, seria uma vitória simbólica e poética para ele e para o regime nazista.
Então, quando a Operação Barbarossa começou, que foi a invasão alemã à União Soviética em 22 de junho de 1941, o Grupo de Exércitos Norte tinha um objetivo principal: conquistar Leningrado. O avanço foi impressionante. As forças alemãs avançaram centenas de quilômetros em semanas, destruindo as defesas soviéticas abaladas pelas purgas de Stalin contra a liderança militar no final dos anos 1930, e em 8 de setembro de 1941, as forças alemãs e finlandesas haviam completado o cerco. Todas as ferrovias, todas as rodovias, todas as rotas de abastecimento para a cidade foram completamente cortadas, e cerca de 3 milhões de pessoas ficaram presas dentro do cerco. Agora, é aqui que a situação começa a ficar meio pesada. E quando digo meio, quero dizer extremamente. Hitler não queria tomar a cidade. Ele não queria lutar casa por casa como eles teriam que fazer depois, você sabe, em Stalingrado. Em vez disso, ele emitiu uma diretriz, agora preservada nos arquivos militares alemães, afirmando que Leningrado não deveria ser ocupada. De acordo com as diretrizes enviadas ao Grupo de Exércitos Norte em 29 de setembro de 1941, ele disse que, após a derrota da Rússia Soviética, não pode haver interesse na continuação da existência desse grande centro urbano. Após o cerco da cidade, pedidos de negociações de rendição devem ser negados, já que o problema de realocar e alimentar a população não pode e não deve ser resolvido por nós. Então, quero dizer, esse é um documento tão mórbido e maligno quanto você pode imaginar. Quero dizer, pense no que isso significa. Quero dizer, é meio que um parágrafo diplomático floreado, sabe? Cheio de enrolação, mas essa é a citação exata. É condenar deliberadamente 3 milhões de seres humanos à fome. E isso não é um efeito colateral do cerco, não é algo infeliz que aconteceu por causa, sabe, da confusão da guerra. Esse era o plano. E o povo de Leningrado não fazia ideia. No início do cerco, a cidade tinha comida para 30 dias. A liderança soviética não evacuou a maioria da população civil a tempo, em parte devido à descrença de que os alemães avançariam tão rapidamente, em parte devido ao caos burocrático. Basicamente, isso atrasou tudo, e em parte porque Stalin inicialmente proibiu a evacuação. Veja bem, este é o centro cultural. Se todo mundo for embora, eles vão ver isso como uma derrota. Em 8 de setembro, bombardeiros alemães atingiram os armazéns Badaev, um dos principais depósitos de alimentos de Leningrado, que guardava grandes quantidades de açúcar e farinha. Milhares de toneladas foram consumidas pelas chamas, e mais tarde os cidadãos cavaram a terra queimada sob os armazéns, fervendo o solo encharcado de açúcar, tentando extrair qualquer caloria que pudessem. E eles até deram um nome para isso, chamaram de Terra de Badaev. Quero dizer, foi isso que o regime nazista fez com o povo de Leningrado, literalmente levando-os a cavar e comer terra. É a esse ponto que as coisas chegam. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Quando o outono virou inverno, as rações foram cortadas repetidas vezes. E em novembro de 1941, a ração diária de pão para civis, dependentes que não trabalhavam, crianças, idosos, todas as pessoas que precisavam, atingiu o ponto mais baixo. Quero dizer, 125 gramas por dia. Isso é mais ou menos do tamanho da sua palma da mão. E chamar isso de pão já é generoso. Nessa época, o pão era misturado com celulose, farelo e outros ingredientes de enchimento basicamente para aumentar o rendimento da farinha. Os trabalhadores recebiam 250 gramas e os soldados na linha de frente, 500 gramas. Pense nisso, 125 gramas. Isso deveria manter um ser humano vivo por semanas e semanas, meses a fio. E claro, como você pode imaginar, não conseguia. Ei, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não é inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Acampamento religioso, acampamento de história e acampamento Ganon. Agora, vamos voltar ao assunto. O número de mortos só em dezembro de 1941 chegou a cerca de 53 mil pessoas. Em janeiro de 1942 foi ainda pior. As pessoas simplesmente desmaiavam nas ruas e nunca mais se levantavam. Corpos se acumulando em apartamentos, escadarias e pátios. O chão estava completamente congelado no rigoroso inverno soviético, e você nem conseguia cavar para realmente abrir covas. Então, os cadáveres das pessoas eram simplesmente empilhados em parques e cemitérios em qualquer lugar onde houvesse espaço. E o frio, sabe? Há memes sobre o inverno russo, mas ele é impiedoso, especialmente nesse período. O inverno de 1941 para 42 foi um dos mais rigorosos já registrados, com temperaturas caindo para menos 30 graus Celsius. Isso é menos 22 graus Fahrenheit. O abastecimento de água e os sistemas de esgoto da cidade congelaram. Faltou eletricidade e aquecimento. As pessoas queimavam móveis, livros ou qualquer material combustível apenas para sobreviver mais uma noite. E então vieram as coisas que são, você sabe, mais difíceis de discutir em qualquer tipo de ambiente acadêmico.
A fome faz coisas inimagináveis com a mente e o espírito humanos. Com o agravamento da fome, relatos de canibalismo começaram a surgir. A Polícia Secreta Soviética, a NKVD, criou uma unidade dedicada para investigar esses casos. E durante o cerco, mais de 2.000 pessoas foram presas sob acusação de canibalismo. Alguns casos envolviam o consumo de pessoas já mortas. Outros eram ainda mais sombrios. As autoridades soviéticas tiveram que classificar o canibalismo em 2 categorias. Uma, usar a carne de cadáveres, e 2, assassinato com o objetivo de obter alimento. E está documentado que ambos estavam acontecendo. O governo soviético não queria que o mundo soubesse disso. Assim, por décadas após a guerra, os horrores ocorridos na cidade foram mantidos em segredo. Suprimido pelos soviéticos, a narrativa oficial focava, você sabe, no heroísmo e na resistência, é claro, porque havia muito disso. Mas o quadro completo inclui o desespero que levou pessoas comuns e boas a esses atos impensáveis. E tem mais uma coisa. Mesmo nas profundezas daquela escuridão, algo notável estava acontecendo. A cidade se recusou a desistir. E o ato mais extraordinário, talvez, de todo o cerco, estava realmente apenas começando. Então, se você olhar para um mapa de Leningrado durante a guerra, seria ótimo se você pudesse mostrar isso, Cristos. Basicamente, você pode ver o cerco no mapa. Forças alemãs ao sul e ao oeste. Você tinha as forças finlandesas ao norte, e a única brecha era o nordeste atravessando o Lago Ladoga, o maior lago de toda a Europa. E você pode ver isso aqui. Como dissemos, os finlandeses na linha de frente estão ao norte. E então você tem o Lago Ladoga do lado leste de Leningrado. E no verão, o lago era uma rota de abastecimento viável, mas é claro, vulnerável, com barcaças enfrentando uma série de ataques aéreos alemães. No inverno, com o lago congelado, engenheiros soviéticos viram uma oportunidade que ninguém teria tentado. Eles construíram uma estrada no gelo. E em 22 de novembro de 1941, o primeiro comboio de trenós puxados por cavalos atravessando a superfície congelada do Lago Ladoga foi realmente criado. A rota tinha cerca de 29 quilômetros sobre o gelo aberto, exposta à artilharia e ataques aéreos alemães, com o risco constante de o gelo simplesmente rachar e puxar todas essas pessoas indefesas para dentro do lago congelado, e eles a chamavam de Daroga Zizny, a Estrada da Vida. E nos meses seguintes, engenheiros trabalharam para reforçar e tentar manter essa rota, medindo a espessura do gelo todos os dias e traçando caminhos ao redor dos pontos fracos, instalando cabos e até mesmo uma tubulação inteira no fundo do lago. Caminhões substituíram os trenós quando o gelo engrossou, operando 24 horas com faróis apagados para evitar bombardeiros alemães. Motoristas deixavam as portas abertas para pular se o gelo cedesse, mas muitos não sobreviveram. Caminhões afundavam ao romper o gelo. E muitos deles ainda estão no fundo do Lago Ladoga até hoje. Mas, de certa forma, a Estrada da Vida realmente funcionou. Entre novembro de 1941 e abril de 1942, ela transportou cerca de 800 mil toneladas de suprimentos para dentro da cidade e evacuou mais de 1 milhão de pessoas, principalmente mulheres, crianças e feridos. Era a única coisa que separava Leningrado da aniquilação total de todos que estavam lá. Foi o suficiente? Obviamente não. Ainda morriam milhares diariamente. Sem a Estrada da Vida, ninguém teria restado para salvar. Agora, neste ponto, para ilustrar o que estava acontecendo na cidade, quero contar uma história que parece inventada, mas não é. Dentro da sitiada Leningrado estava o Instituto Vavilov de Indústria Vegetal, um dos maiores bancos de sementes do mundo, fundado pelo brilhante geneticista Nikolai Vavilov. Vavilov passou décadas viajando pelo mundo, coletando sementes e amostras de plantas de todos os continentes. E em 1941, o Instituto possuía dezenas de milhares de variedades de sementes, grãos e nozes, representando uma enorme e insubstituível biblioteca da biodiversidade agrícola global. E essa é a maior ironia de todas. Vavilov já havia sido preso por Stalin em 1940 sob acusações forjadas e basicamente jogado na prisão, onde morreria de fome em janeiro de 1943, enquanto o trabalho de sua vida permanecia em um prédio cercado por pessoas famintas. Seus colegas, os cientistas que permaneceram no instituto, fizeram uma escolha que ainda é difícil até de compreender. Eles estavam morrendo de fome. Suas famílias passavam fome enquanto eles estavam em salas cheias de arroz, trigo, milho, amendoim e batatas, alimentos que poderiam salvá-los, mas optaram por não comer. Ao menos 9 cientistas do Instituto Vavilov morreram de fome durante o cerco, mesmo cercados pelo alimento que protegiam.
Dmitry Ivanov morreu em sua mesa, cercado por milhares de pacotes de arroz. Alexander Stukin morreu guardando a coleção de amendoins. Lilia Rodina morreu protegendo as amostras de aveia. E um por um, todos pereceram, escolhendo preservar o futuro da agricultura e do avanço científico em vez da própria sobrevivência. Esses cientistas compreenderam que aquelas sementes representavam séculos de biodiversidade insubstituível, algo que ia além de seu sofrimento imediato. A pesquisa de Vavilov seria perdida, não? Comer aquelas sementes apagaria parte do patrimônio agrícola da humanidade. Pense bem, o que você faria? Sinceramente, se fosse eu nessa situação, provavelmente comeria as sementes. Eu também, certo? Tipo, se minha família estivesse passando fome, eu daria as sementes pra eles. Nem pensaria duas vezes sobre isso. Também não estou em posição de entender o impacto do que faziam. Se disserem que essa pesquisa pode acabar com a fome no futuro, como ter sementes que crescem em ambientes subterrâneos e eliminam a fome em 100 anos, isso tem valor. É admirável. Sabe o que quero dizer? É notável que eles tenham feito isso. E aí, galera? Vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso contar uma coisa meio constrangedora. Beleza, eu tenho malhado de forma bem consistente há um tempo. Eu adoro malhar, acho super importante e faz parte da minha rotina diária. E eu não como porcaria. E estou fazendo tudo o que se deve fazer. E fiquei em boa forma. Notei que os resultados pararam de acompanhar meu esforço, principalmente quando tive um filho. Eu continuava me esforçando, mas não via o mesmo progresso na academia. Eu ficava com um pouco mais de gordura na barriga. Minha energia oscilava. A recuperação estava demorando um pouco mais. E eu presumi que era só porque eu estava ficando mais velho, o que faz sentido, né? Sabe, quando os caras chegam aos 30, a testosterona naturalmente diminui. E sabe, quando isso acontece, seu corpo literalmente começa a armazenar mais gordura e você começa a perder músculo mais rápido. Mas aqui está o que me pegou de surpresa. Mais gordura corporal faz seu corpo converter testosterona em estrogênio, facilitando acumular mais gordura. Esse ciclo se repete. Comecei a tomar Marsman, e sinceramente já uso faz um tempo e notei diferença. Parece loucura, mas é real. Em 2024 fiz exames de sangue. Minha testosterona estava ok, mas no limite inferior do normal. Fiz exames de sangue recentemente sem relação com isso. Tomo Marsman há uns 4 ou 5 meses. Minha testosterona aumentou. Agora, eu não sei se foi por causa do Marsman. Não vou dizer que foi só por causa deles. Sabe, talvez eu esteja comendo um pouco melhor, tenho dormido melhor. Vai saber, mas minha testosterona realmente aumentou. Quero dizer, eu não conseguia acreditar. Minha energia está mais estável ao longo do dia. Meus treinos têm sido melhores. Entrando no verão, estou ficando mais definido e me sentindo melhor. O Marsman é um suplemento natural, mas nem tenho ele aqui, está em casa. Sem hormônios sintéticos ou estimulantes duvidosos, apenas ingredientes naturais como Tongkat Ali, Shilajit, zinco e boro, feitos para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Olha, você pode simplesmente comprar todos esses suplementos por conta própria. Você pode comprar Tongkat Ali, Shilajit, mas tem que garantir que são de um lugar confiável. Tem que garantir que tem a qualidade certa. E pode ficar caro juntar tudo isso, mas com Marsman já vem tudo em um só, pronto para você. É feito nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros, e mais de 91% dos usuários realmente relatam mais energia. Veja que incrível com o Marsman, garantia de devolução de dinheiro por 90 dias. Teste por 3 meses e, se não gostar, recebe o valor de volta, sem risco. E por tempo limitado, quem está ouvindo esse programa vai ter 50% de desconto para sempre. Eu não sei com que frequência essa oferta aparece. Eu não sei por que eles estão fazendo isso. 50% de desconto para sempre, frete grátis e 3 brindes grátis em mengotomars.com. É mengotomars.com para 50% de desconto e 3 brindes grátis na finalização da compra. Também está disponível na Amazon. Funcionou de verdade para mim. Eu gostei. Ainda tomo porque gosto de suplementos naturais e me sinto bem com eles. Quando perguntarem onde ouviu, diga que foi o pessoal do Camp Gagnon. Isso ajuda muito o programa. Agora, galera, vamos pausar rapidinho porque quero contar uma história assustadora, especialmente pros caras. Imagine sair com sua esposa, beleza? Vocês jantam, tomam uns drinks, clima ótimo, voltam pra casa, luz baixa, Miguelzinho no rádio e de repente percebe que seu amigão lá embaixo diz: "Hoje não vai rolar". Você pensa: "Como assim?" A gente tá pronto pra começar, e o seu amigão lá embaixo fala: "Não, cara, dessa vez eu vou ficar de fora mesmo". Você tenta de tudo e sua esposa só observa. "E aí, vamos fazer isso ou não?" E você tem que falar: "Talvez amanhã". Isso não precisa mais acontecer, quero te contar sobre o Blue Chew Gold. Não é só estar presente fisicamente, mas realmente viver o momento. A nova fórmula do Blue Chew Gold combina ingredientes que ajudam no fluxo sanguíneo e na excitação mental. E isso também vai ajudar o fluxo sanguíneo para o seu cérebro. Você provavelmente vai pensar em frases engraçadas. Sabe como é ser espontâneo? Não é só desempenho, é conexão, certo? E agora você não está pensando demais. Você não está estressado. Você simplesmente está lá e consegue ser você mesmo.
Agora, essa é uma pastilha que dissolve embaixo da sua língua, é realmente simples e discreta, e você pode simplesmente colocar na sua carteira ou algo assim. Assim você está sempre pronto para qualquer situação. E mulheres, se vocês estão ouvindo, mandem o link para o seu homem. Transformem ele em um marido troféu. Mantenham ele em casa. Vocês sabem do que eu estou falando. Um marido dono de casa é isso que você quer, certo? Dê isso a ele e deixe que mostre serviço. Sem momentos constrangedores ou pressões, só a confiança que você busca. Descubra suas opções em bluetooth.com. Temos uma oferta especial para ouvintes deste programa. Sim, se você está ouvindo minha voz agora, ao comprar 2 meses do Bluetooth Gold, você vai ganhar o terceiro de graça com o código promocional GAGNON. Isso mesmo, o código promocional GAGNON. Acesse bluetooth.com para detalhes e informações de segurança. Obrigado a Bluetooth pelo patrocínio deste podcast. Agora voltamos ao assunto. Por mais incrível que pareça, as coisas ficam ainda mais inacreditáveis. Então esse cara, Dmitri Shostakovich, um dos maiores compositores do século XX, estava em Leningrado quando o cerco começou. Ele começou a compor sua 7ª sinfonia nas primeiras semanas de bombardeio, escrevendo enquanto servia como bombeiro voluntário no telhado do Conservatório de Leningrado. As autoridades soviéticas acabaram evacuando ele para uma cidade próxima, hoje chamada Samara, onde ele terminou a sinfonia em dezembro de 1941. A sinfonia estreou na cidade de Kuibychev em março de 1942 e foi rapidamente apresentada em Moscou e também em Londres. Mas a liderança soviética queria algo mais poderoso, algo quase insano. Eles queriam que a 7ª Sinfonia fosse apresentada na própria cidade de Leningrado, enquanto a cidade estava sitiada. E a tarefa caiu sobre Karl Eliasberg, maestro da Orquestra de Rádio de Leningrado. Mas havia um problema. Sua orquestra estava dizimada. Muitos músicos haviam morrido de fome. Muitos foram mortos nos bombardeios. E muitos deles até foram evacuados. Quando Eliasberg reuniu esses músicos sobreviventes, apenas 15 músicos apareceram. Mal dava para formar um conjunto, quanto mais para uma sinfonia completa que exigia mais de 80 músicos. Então, o exército soviético convocou músicos das unidades da linha de frente e músicos foram retirados de baterias antiaéreas e posições de infantaria para completar a orquestra, e os ensaios começaram. Os músicos estavam tão debilitados após semanas de desnutrição que alguns nem conseguiam soprar seus instrumentos. Dizem que músicos de metais chegaram a desmaiar nos ensaios. O próprio Eliasberg teve que ser levado aos ensaios em um trenó porque estava fraco demais até para andar. E no dia 9 de agosto de 1942, a apresentação aconteceu. A data foi escolhida de forma deliberada, pois era o dia em que Hitler planejava comemorar a queda de Leningrado com um banquete no Hotel Astoria. Em vez disso, os alto-falantes da cidade transmitiram a 7ª Sinfonia de Shostakovich por toda Leningrado e a tocaram diretamente nas linhas alemãs. Antes do concerto, a artilharia soviética lançou uma barragem maciça, chamada de Operação Squall, para silenciar os canhões alemães e permitir que a música fosse ouvida sem interrupções. E por mais de 1 hora, a sinfonia ecoou pelos alto-falantes em toda a cidade. Cidadãos que mal conseguiam ficar de pé ouviam nas ruas. Soldados alemães ouviam isso de suas trincheiras. Como diz um relato frequentemente atribuído a um soldado alemão, nós ouvimos e soubemos que nunca tomaríamos esta cidade. Se essa citação exata é real ou apócrifa, ou talvez seja apenas parte de uma lenda que cresceu em torno do evento, a mensagem, o sentimento é muito real. A Sinfonia de Leningrado se tornou um símbolo internacional de resistência. Uma cidade que não conseguia se alimentar ainda podia fazer música. Ainda podia criar arte e cultura, e ser esse centro intelectual que sempre foi. E não é só resiliência, é um ato de desafio diante do mal. E falando em usar arte e cultura como forma de desafio, há outra história do cerco que definitivamente merece ser contada. O Museu Hermitage era uma das maiores coleções de arte do mundo, lar de muitos Rembrandts, Da Vinci, Rafael e milhares de outros mestres. Antes do cerco se fechar, curadores e voluntários evacuaram mais de 1 milhão de obras de arte para os Montes Urais, garantindo sua segurança. Mas então, milhares de funcionários do museu ficaram para trás no espaço vazio. E aqui está a parte mais louca. As galerias foram completamente esvaziadas. Tudo o que restou foram apenas molduras vazias penduradas nas paredes onde antes estavam as pinturas. Mesmo assim, os guias seguiram fazendo visitas guiadas. Eles ficavam diante dos espaços em branco e descreviam de memória as obras-primas desaparecidas, detalhando pinceladas, composição, história e narrativa, como se as pinturas ainda existissem. Visitantes percorriam corredores vazios, enquanto funcionários famintos descreviam de memória as obras de arte. Alguns funcionários do museu morreram durante o cerco ao proteger um prédio que só tinha molduras.
Mas aquelas molduras eram uma forma de esperança, era uma crença. Era uma promessa de que a arte retornaria, a cidade sobreviveria e a cultura local valia ser preservada, mesmo com paredes vazias e pessoas passando fome. Quero dizer, todas essas histórias, sabe, da sinfonia que tocou, das sementes que não foram comidas, das molduras vazias, Leningrado continuou insistindo na civilização mesmo quando o mundo civilizado já a havia abandonado. Entre os milhões presos em Leningrado havia uma menina de 11 anos chamada Tania Savitcheva. Tânia mantinha um pequeno caderno, mal maior do que, sabe, um passaporte ou algo assim. Nele, ela registrava o que acontecia com ela e sua família. E as anotações são simplesmente devastadoras pela forma mórbida e simples como foram feitas. Ela escrevia apenas datas e nomes. Aqui estão alguns exemplos. Me desculpe, não falo russo, então se pronunciar algum nome errado não é intencional. Diz apenas, Zênia morreu em 28 de dezembro, 12h30 da manhã, 1941. Próxima anotação. Vovó morreu. 25 de janeiro às 3 horas, 1942. Leca morreu. 17 de março às 5 horas da manhã, 1942. Tio Vácia morreu. 13 de abril às 2 horas da madrugada, 1942. E os nomes continuam e continuam, até restarem apenas 3 registros finais. Os Savitchevs estão mortos. Na entrada seguinte, todos estão mortos. E na última entrada, só Tânia restou. Tânia foi evacuada de Leningrado, mas sua saúde já estava destruída pelo cerco. Ela morreu de tuberculose intestinal em 1º de julho de 1944 no hospital da cidade de Chatki. Ela tinha apenas 14 anos na época. E seu diário se tornou um dos símbolos mais reconhecidos do custo humano do cerco. E hoje ele está em um museu em São Petersburgo. 9 páginas que registram o assassinato de uma família inteira. Quero dizer, gerações inteiras de famílias completamente apagadas do mapa, escritas com a caligrafia de uma criança. Um memorial no cinturão verde da glória, ao longo da estrada da vida, é dedicado à memória dela. Mas a realidade é que havia milhares de Tânias, na verdade, centenas de milhares. Quero dizer, crianças que viram seus pais morrerem, pais que simplesmente viram seus filhos morrerem, famílias inteiras que simplesmente desapareceram da face da terra, deixando para trás nada além de nomes e datas em cartões de racionamento. Agora, o cerco não terminou em um único momento dramático. Não foi alguma, sabe, força sobrenatural ou heróis chegando para salvar o dia. Foi algo que se desgastou ao longo de meses e anos. E em janeiro de 1943, o exército soviético lançou a Operação Iskra, ou Operação Faísca, que abriu um corredor estreito através das linhas alemãs, logo ao sul do Lago Ladoga. A brecha tinha apenas, sabe, alguns quilômetros de largura, e estava sob fogo constante, mas permitiu que uma ferrovia fosse construída, a chamada Estrada da Vitória, o que aumentou enormemente o fluxo de suprimentos para a cidade. A libertação completa só viria um ano depois, em 27 de janeiro de 1944, após uma grande ofensiva soviética que fez as forças alemãs recuarem em toda a linha de frente. O cerco a Leningrado foi oficialmente levantado. E naquela noite, a cidade celebrou com 324 canhões de artilharia, disparando uma salva de 24 tiros sobre o rio Neva. 872 dias, 2 anos, 4 meses e 19 dias, um dos cercos mais longos e mortais de uma grande cidade na história moderna. E os números são simplesmente horrendos de se compreender até hoje. Historiadores estimam que cerca de 800 mil a 1 milhão de civis morreram dentro da própria cidade, com o total de mortos, incluindo soldados e aqueles que morreram durante as evacuações, chegando a aproximadamente 1 milhão e 100 mil a 1 milhão e 300 mil. A maioria das mortes de civis ocorreu por fome. E em comparação, o total de civis britânicos mortos durante toda a Segunda Guerra Mundial foi de aproximadamente 67 mil. Após a guerra, Leningrado foi uma das 12 cidades a receber do governo soviético o título de cidade heróica. O cerco virou parte crucial da identidade soviética, mostrando que o povo russo podia suportar e superar qualquer obstáculo. E no dia 27 de janeiro ainda é comemorado como o dia do fim do bloqueio. E em São Petersburgo continua sendo uma das datas mais solenes de todo o calendário. Ao analisar um evento histórico trágico, sempre surge a pergunta: o que mais poderia ter sido feito? Havia algo diferente que poderiam ter feito? Quero dizer, havia como negociar ou encontrar uma saída? Na verdade, não.
A diretriz de Hitler indicava que a rendição não seria aceita. O plano era o extermínio. Nunca houve a intenção de ocupar a cidade. Alguns historiadores dizem que a defesa de Leningrado prendeu tantas forças alemãs que poderiam ter sido enviadas para Moscou ou a Frente Sul. Assim, acabou ajudando na sobrevivência mais ampla dos soviéticos. Outros apontam que a recusa de Stalin em evacuar a cidade cedo, quando isso ainda era um pouco possível, foi uma falha catastrófica massiva que certamente custou inúmeras vidas. Mas tem uma coisa que eu continuo notando ao pesquisar esta história. Os cientistas que protegeram as sementes para que pudessem ser preservadas para toda a humanidade e nunca as comeram. Os músicos que tocaram uma sinfonia enquanto mal conseguiam respirar. Quero dizer, uma garotinha que continuou registrando as datas e horários das mortes de sua família porque ela simplesmente não sabia o que mais fazer. Caminhoneiros cruzaram um lago congelado com as portas abertas, sabendo que poderiam afundar a qualquer momento em águas muito geladas. Quero dizer, nenhuma dessas pessoas era general, político ou nem mesmo soldados. Claro, existem muitos soldados, mas a maioria das pessoas mencionadas não eram esses grandes chefes ou estrategistas. Eram apenas pessoas comuns presas nessa calamidade humana monstruosa. E encontraram maneiras de ter um pouco de autonomia, e afirmaram sua humanidade diante de uma desumanização deliberada. E o cerco de Leningrado não é apenas uma história sobre guerra, é claro. É uma história sobre o que acontece quando, um sistema, quando o mal é de certa forma mecanizado. E você tem esses ditadores maus, puramente irracionais e burocráticos, basicamente decidindo que 3 milhões de pessoas simplesmente não deveriam existir. É como se fosse, é confuso, e é difícil até mesmo processar como. 3 milhões de pessoas que tinham suas vidas e suas próprias opiniões. E assim como eu e você, gostavam de arte, esportes, música e de jantar com os amigos e a família, e simplesmente seriam dizimadas. E em vez disso, essas mesmas pessoas responderam com força, coragem e um orgulho nacional de não serem derrotadas. E para mim essa é a parte mais mórbida, mas também a mais bonita, que mesmo além da guerra, da política ou qualquer coisa assim. Isso nos mostra o que significa insistir em ser humano e perseverar. E continuar fazendo visitas guiadas no museu quando toda a esperança está perdida para proteger as sementes para o bem da humanidade. A humanidade, mesmo às suas próprias custas, e continuar criando arte e música e tentando injetar beleza nas situações mais trágicas e terríveis, porque o que mais você pode fazer? Porque para mim isso é ainda mais do que sobreviver. É uma resistência geral ao mal e uma demonstração da beleza da humanidade, mesmo na hora mais sombria. E isso, senhoras e senhores, é uma história resumida do cerco de Leningrado. Quero dizer mais uma vez, eu sempre penso assim, vai soar meio bobo, mas a frase do Sr. Rogers, um ex-aluno da minha faculdade, que fique registrado, é um lindo dia na vizinhança. Não é essa. Essa não é a frase. Não é um lindo dia, Cristos. É um dia terrível em Leningrado. Mas, olhando para o desastre. E claro, você pode olhar para um desastre e pode olhar para uma calamidade e para as coisas mais horríveis que os seres humanos fazem. Devemos focar nas partes terríveis, mas também, para preservar seu bem-estar, observe quem está ajudando. Olhe para as pessoas que estão dedicando seu tempo e arriscando suas vidas para fazer o que podem para ajudar em uma situação. Mesmo que seja algo pequeno ou trivial no momento, como tocar uma sinfonia pode não parecer que vai ajudar tanto assim. Mas, ou é algo grandioso, como literalmente abrir mão do seu próprio sustento para preservar a pesquisa científica para toda a humanidade. Fazer algo em vez de nada é o que eu sempre observo nessas situações, nas pessoas que ajudaram. Tenho certeza de que há muitas histórias não registradas de pessoas que sacrificaram suas vidas por familiares, amigos e até desconhecidos. E essas pessoas se perdem na história, mas nós não as esquecemos. Deve haver algum fator psicológico em ter suportado toda essa tortura, como a fome e tudo mais, em que eles pensam, não, nós vamos acabar do lado certo da história aqui. Provavelmente. Quero dizer, eu também acho que existe uma ética russa e um orgulho russo que, na minha opinião, vem de momentos como esse. Claro, a Segunda Guerra Mundial provavelmente faz parte disso. Mas resistir a esse tipo de tormento brutal, maldade e, de certa forma, efetivamente um genocídio. Não sei se isso se classifica como genocídio no sentido amplo, fico pensando se seria, tecnicamente. Mas ao resistir a isso e tentar não só sobreviver, mas prosperar da maneira que podiam, mostra algo que está tão enraizado no que significa ser russo. Você está dizendo que isso não é classificado como genocídio? Não, geralmente não.
porque não é étnico. Esse é o motivo? Segundo a definição da ONU, o genocídio exige a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Certo, então acho que eles não estavam tentando. Estou curioso. Eu sinto que. Será que eles estavam indo atrás deles porque eram russos? Não sei. Acho que era algo pessoal com Hitler, é o que parece. E outros classificam isso como um crime de guerra, um crime contra a humanidade. Com certeza é um crime de guerra. Eles estavam mirando, tipo, reservas de comida e, sabe, silos de sementes e coisas assim, certo? Tipo, se você tá tentando prejudicar a capacidade de um povo de se alimentar, tipo, só civis, isso obviamente é um crime de guerra. Isso estava mais ligado à destruição estratégica, política de uma cidade e da população soviética do que à eliminação de um grupo étnico protegido específico. Entendi, faz sentido. Sim, eu entendo. Então, quero dizer, no fim das contas, é só um momento trágico na história. Mas, de novo, ao olhar para essas histórias horrivelmente mórbidas, eu realmente tento focar no lado bom e no que há de bom, se é que existe algo de bom. E na maioria das vezes, o ruim supera muito o bom. Mas eu não sei, isso me dá um pouco de orgulho ver seres humanos tentando ser bons, mesmo nesses tipos de momentos, e até mesmo nas histórias que a gente nem conhece. E quero dizer, os russos esses caras são foda pra caramba, cara. Eles são pessoas duronas. E eu não acho que eles ficaram durões por causa disso. Eu acho que eles já eram durões. E isso também aconteceu. E eles continuaram sendo durões e mostraram sua resiliência. Mas sim, uma dessas histórias que faz você ficar feliz por não estar vivendo esse tipo de situação. Sabe o que quero dizer? Como um novo pai, a ideia de ter que... Muitas mulheres tiveram bebês naquela época e elas ficavam tipo, o que eu faço? E são essas coisas que, tipo, eu fiquei tão sensível depois de ter um filho. Meu Deus, eu nem consigo lidar com isso. Vai cair uma lagriminha no monitor aqui. Não. Não. Vamos, cara. Não seja bobo. Eu sou russo. Não, eu sou culturalmente russo. Teve uma vez em que eu estava na França e um cara achou que eu era russo, veio até mim e começou a falar russo puro, só pelo meu rosto mesmo. O que você disse? Sério? Eu falei um pouquinho pra ele. Mas eu estou curioso para saber o que vocês acham. Se você é russo, russo mesmo, conhece a história, se tem ascendência russa, se já ouviu essa história através dos relatos e contos da sua própria família, ou se é algo que você leu a respeito, eu adoraria saber se tem algo que eu deixei passar ou não percebi. De novo, eu não sou historiador. Eu sou só um comediante com uma ótima equipe que me ajuda na pesquisa, além de uma conexão Wi-Fi para eu poder pesquisar por conta própria. Mas se eu deixei passar alguma coisa, por favor, me avisem. Se houver temas futuros para abordarmos, deixe um comentário. Se aprendeu algo novo aqui, conte pra mim. YouTube, Spotify, leio todos os comentários. Não hesite em me chamar, quero saber sua opinião. Além disso, se você gosta de conteúdo religioso, eu tenho uma ótima notícia. Nós temos o acampamento da religião, onde a gente se aprofunda em todas as religiões que já existiram neste mundo. E se você gosta de análises aprofundadas e outros tipos de coisas malucas que estão acontecendo agora, seja seita, conspiração, misticismo, tudo isso acontece no acampamento Ganon. Eu também faço ótimas entrevistas com pessoas muito mais inteligentes do que eu, que realmente sabem do que estão falando. E se você curte esse clima de história, boas notícias. A gente lança esses episódios toda semana. Espero que você se inscreva, acompanhe e participe conosco na tenda para mais um mergulho em tudo o que já aconteceu. Deus abençoe a todos. Obrigado por tornar o programa possível. E eu vejo você no futuro para falar sobre o passado. Paz.